O sentimento de medo tem abatido milhares de pessoas. O sentimento de medo, ele fica incutido na alma da pessoa. E ele cria dentro do universo interior dessa pessoa um mundo de terror, onde todas as coisas assustam, onde tudo bota medo, tudo põe medo. A pessoa acaba sentindo medo de tudo na vida. E segundo a palavra de Deus, o medo não procede de Deus, porque o medo é um sentimento covarde, que faz com que a pessoa se diminua diante dos desafios da vida. Amém? Medo não procede de Deus. Medo é um sentimento de covardia. A pessoa, quando é covarde, quando é tímida, ela tem medo de tudo. E a gente só pode sentir medo de tudo se nós não formos de Deus, porque Deus tem nos ensinado que o Espírito que Ele nos deu não é espírito de medo, mas é um espírito de amor, de moderação, de coragem. O anjo do Senhor, quando aparecia aos profetas, sempre dizia e recomendava a eles: vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Então, nós não temos jamais que falar de medo, mas sim de coragem, de ousadia, porque no Senhor faremos proezas, grandes coisas. Por isso, quem tem a marca do sangue do Cordeiro não pode estar debaixo, não pode estar sob o cabresto do medo, porque medo não é um bom sentimento. Medo não procede de Deus. Eu já vi pessoas dizendo que um pouquinho de medo é bom a gente ter para não fazer tanta besteira na vida. Não é o medo que vai nos impedir de cometer besteira na vida, mas a sensatez. Dizem que pessoas que têm medo de nadar, elas nunca nadam, e por isso elas nunca morrem. Não é? Bom, essa psicologia lá fora no mundo até funciona, porque os metidos a corajosos são os que mais morrem afogados. Não é mesmo? Não é mesmo? Mas a gente sabe que medo não procede de Deus. Então, se a gente tiver que deixar de fazer alguma coisa, de enfrentar algum desafio na vida, será por sabedoria e sensatez, porque o crente, ele pesa tudo na balança para ver se aquilo procede de Deus. Por exemplo, Pedro. Claro que Pedro tinha medo de pular na água no meio de uma tempestade. Ele tinha medo, mas ele foi sensato. Ele falou: se o Senhor mandar, eu vou. Então ele esperou que o Senhor mandasse. E quando Jesus disse: vem, ele pulou do barco e andou sobre as águas. Mas quando foi que ele afundou? Quando sentiu medo. Quando ele olhou para as águas, olhou para o vento, olhou para a tempestade, olhou para as ondas, e aquilo tudo, naquele instante que ele sentiu medo, ficou maior do que ele, ficou maior do que a própria fé dele. Por isso Jesus disse: homem de pequena fé. Mas o Senhor estendeu o braço e o puxou para fora. Viu que o medo não é uma coisa boa. Não podemos viver uma vida com medo. Tem gente que tem medo de tudo na vida. Tem medo de ficar sozinho em casa, tem medo de andar pelas ruas, tem medo de subir num ônibus, tem medo de ser assaltado,
tem medo de bala perdida. E o mais incrível, tem aqueles que têm medo de morrer. Eu já tive medo de morrer. Eu já tive uma época na minha vida que eu não tinha a ousadia do Espírito em mim. Eu tinha medo de morrer. Mas um dia esse medo caiu por terra, quando eu experimentei a força do meu Deus. Esse Deus que está aqui, ó, através da boca de Davi, onde Davi declara: o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação. Vou ter medo de quem? De quem? De nada, de ninguém, de absolutamente nada. Eu não preciso ter medo, porque o Senhor é comigo. Ele é quem me guarda. Ele guarda o meu deitar, o meu levantar. Ele é a minha sombra, a minha direita. De dia não me molestará o sol, nem de noite a lua. Amém? Posso declarar também, como Davi: 1000 cairão de um lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o Senhor é comigo. Então, para que ter medo? Vamos eliminar o medo das nossas vidas, porque não há nada que possa estar diante de nós que Deus não seja maior. Quando Josué se deparou com as muralhas de Jericó, elas eram gigantescas, mas elas caíram por terra, porque Josué não teve medo, porque ele confiou no Senhor. Quando Moisés estava diante do mar, quando Moisés estava lá diante do mar, o mar era grande, dava medo em qualquer um. Moisés não teve, confiou em Deus e o mar se abriu. Ei, por maior que seja o perigo que está à nossa frente, se ele não sair da frente para a gente passar, nós vamos passar por cima, em nome de Jesus, porque o Senhor é a nossa força, Jeová é a nossa bandeira, e o nosso coração se alegra em Deus, porque confia no Senhor. Para acabar, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O diabo faz de tudo para incutir medo no coração do cristão, porque o diabo sabe que o medo pode abater qualquer um. O medo pode enclausurar vidas. Não é à toa que existe até uma doença que se chama síndrome do medo, do pânico, onde a pessoa fica enclausurada em casa, não consegue abrir uma janela, não consegue olhar para fora, não consegue pôr o pé para fora da porta, e vive à base de remédios, calmantes, sossega-leão, tarja preta, vive dopado, porque deixou que um sentimento diabólico do medo dominasse o universo interior dela. É o diabo que está trabalhando na sua vida, por isso esse medo. Diz a Bíblia que quando o mais valente entra na casa, o covarde sai correndo pela porta dos fundos. Então faça isso, coloque o mais valente dentro da tua vida, que é Jesus de Nazaré. Quando ele entrar na tua vida como teu Senhor e Salvador absoluto, o diabo vai sair com os seus demônios, com todo o sentimento de medo da tua vida, vai sair pela porta dos fundos, e você será uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas medo, nunca mais. Filho vai para a rua, a mãe não dorme enquanto o filho não chega. Por quê? Medo que aconteça alguma coisa de mal a esse filho. Você já passou por isso, não é verdade? Enquanto não chega, a mãe, o pai não descansam.
Por quê? Medo. Vamos tirar o medo e no lugar do medo colocar o zelo. Eu não durmo, não é porque eu tenho medo, porque eu sei que o meu filho, minha filha estão nas mãos de Deus. Mas eu prezo pela vida do meu filho, pela segurança dele, e mesmo eu sabendo que o Senhor cuida deles, a minha obrigação é interceder o tempo todo por eles, porque Deus os guarda através da minha intercessão. Por isso, a palavra de Deus ensina que a intercessão tem poder. Glória a Deus! Por isso, de quem terei medo? Não vamos deixar esse medo tomar conta de nós. Vamos resistir ao diabo e o seu medo, para que ele fuja de nós. Aliás, quem tem que ter medo é o diabo. Se toda vez que o diabo olhar para você e ele ver o sangue do cordeiro que te cobre, ele é que tem medo, porque o sangue do cordeiro de Deus em nós assusta o diabo e os seus demônios. Por isso não temos que ter medo nenhum. Temos que ir e prosseguir na nossa força, porque o Senhor é conosco. E diz a Bíblia: quem te poderá? Ninguém te poderá resistir. Um dia Deus disse isso a Josué. Hoje está dizendo a você: crê no Senhor Jesus, confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Vai abater os inimigos. Quando o inimigo surgir por um caminho, e ele vai perceber que o exército de Deus é conosco, por 7 ele baterá em retirada, porque o Senhor é conosco, o Senhor é comigo, o Senhor é contigo. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos abençoa, o Senhor é quem nos protege, porque Ele ama cada um de nós. Por isso, sentimento de medo, nunca mais. Medo! Tu não tens poder sobre as nossas vidas. Tu não tens poder sobre os nossos corações, porque o nosso coração está cheio da presença de Deus. Por isso, medo, caia por terra agora, em nome de Jesus. Sai desta casa, sai desta família, em nome de Jesus. Sai desta vida, sai deste coração, em nome de Jesus. Assim diz o Senhor hoje a sua vida: não temas, porque eu sou contigo. Quantas vezes Deus disse isso aos seus profetas? Não tema, porque eu sou contigo. Moisés, não tema, porque eu sou contigo. Josué, não tema, porque eu sou contigo. Davi, não tema, porque eu sou contigo. Leninha, não tema, porque eu sou contigo. Deus é com cada um de nós. Por isso, de quem terei medo? Quem me poderá fazer o homem? O homem que é como a relva, que logo seca, murcha e morre. O homem que passa numa rapidez que quase nem se percebe a sua existência. Tem pessoas que nascem, vivem e morrem e a gente nunca conheceu. Amém? Quem me poderá fazer esse tipo de homem? Ah, mas os demônios usam as pessoas. Mas os demônios têm medo daqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Qualquer demônio, até o próprio Satanás, é repreendido pelo poder do nome de Jesus, que está aqui, nos nossos lábios. Então vamos profetizar, vamos proferir
repreender todo o mal que nos assediar nas nossas vidas. E lembrar todos os dias, o tempo todo, o Senhor é conosco. Deus é comigo. E onde eu puser a planta dos meus pés, eu serei a bênção que Deus quer que eu seja. Onde eu puser a planta dos meus pés, eu falarei o que o Senhor quiser que eu fale. Aleluia! Encerrando, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, é a minha fortaleza, é a fortaleza da minha vida. Senhor é a fortaleza. Significa o quê? Que há uma fortaleza ao redor da minha vida, mais poderosa do que as muralhas de Jericó, porque as muralhas de Jericó eram obras de homens. As muralhas de Jericó era obra de homem, do homem. Mas a fortaleza que está ao redor da minha vida é obra de Deus. Foi criada pelo poder de Deus. Essa é intransponível. Não há demônio que possa ultrapassar, transpor as muralhas que Deus colocou ao redor da minha vida, para me guardar, para me proteger, para me preservar para o grande dia do arrebatamento. Eu sou de Deus, sou guardado por Ele, Ele é minha luz. Eu não me perco nas trevas do mundo, porque sempre há uma luz me mostrando o caminho que eu tenho que seguir, e essa luz é Jesus de Nazaré. Ele é a minha salvação. Significa o quê? Que o diabo não pode fazer com que eu me perca, porque mesmo que eu tropece, o Senhor estenderá a sua mão e não me deixará cair, para que eu não me perca e não dê vitória para o diabo. E o Senhor é a minha fortaleza. Significa que todos os dias o diabo me assedia, coloca problemas, doenças, acusações, pedradas, calúnias, setas que voam de dia, setas de zimbro, lanças. Ele investe tudo isso contra mim, mas nada pode me atingir, porque a fortaleza do Senhor está ao meu redor, me guardando todos os dias da minha vida. E eu posso declarar com toda a certeza do meu coração que durante toda a minha vida o diabo não poderá contra mim, não poderá com todas as suas estratégias me afastar da luz, da salvação, ou me tirar para fora da fortaleza que é o meu Deus. Porque ele vai tentar a vida inteira fazer essas três coisas: desviar o foco dessa luz, roubar a minha salvação, porque ele sabe que a Bíblia diz: cuidado para que ninguém tome a tua coroa. E esse alguém é ele, é o diabo. Por isso ele não vai desistir enquanto não conseguir tirar o meu foco da luz, fazer com que eu me perca e fazer com que eu saia para fora, pule para fora, salte para fora da fortaleza do meu Senhor. Mas o que o diabo sempre esquece é que dentro de nós, pelo lado de fora, Deus é a nossa fortaleza, mas pelo lado de dentro, o Espírito do Senhor não permitirá que os nossos pés vacilem, que os nossos olhos percam o foco, que a gente se perca ou que a gente saia para fora do limite da salvação, que é a fortaleza que se chama Deus, Jeová Jireh, o nosso Senhor, o nosso libertador, o nosso redentor, desde agora e para todo sempre. Amém. E amém, Jesus. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
E o amor de Deus, o bendito e eterno Rei da Glória, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, seja contigo, Igreja Apostólica de Cristo na Terra, hoje e para todos sempre. Que todos digam amém. E amém, Jesus. Glória a Deus.